Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma parábola chamada O Mordomo Infiel ou O Administrador Infiel, que está narrada apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 1 a 13, e que normalmente traz dúvidas sobre os comentários de Jesus acerca da história. Então nós faremos a leitura, é um pouco mais longa, pois se trata de uma parábola, e depois faremos uma das possíveis interpretações. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não pode mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse então: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas das iniquidades, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas, ou ao apego às coisas da matéria. Então essa história que está narrada em Lucas, a princípio pode nos trazer algumas dúvidas. Aqui nós temos um administrador que, ao saber, que o seu chefe o questionara pela conduta, ele então chama aqueles que o deviam, que na realidade que deviam ao chefe, e então reduz a dívida deles, para que ele pudesse granjear amigos. E aí Jesus, aqui no final da história, ele diz que o comportamento, que a conduta daquele homem, daquele mordomo, foi correta. Então essa é uma história que nos gera essa dúvida. Primeiramente, antes da gente trabalhar sobre as pessoas na história, é importante que Jesus está falando sobre ser fiel ou sobre a fidelidade. O tempo todo aqui falando: olha, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se nós não somos fiéis nas riquezas injustas, ou seja, nas riquezas da terra, nas riquezas da matéria, como que ele confiará em nós nas riquezas verdadeiras? E essas riquezas, o que está falando na parábola, são das riquezas da matéria, dessas riquezas temporárias, que nenhum de nós as terá pela eternidade. Mas nós sabemos das riquezas do Espírito, que essas sim são aquelas que devemos focar. Quais são essas? São as virtudes.
é o amor, é a caridade. São as virtudes que nós conquistamos, a pureza de coração, a humildade, que realmente nos pertençam. Porque essas outras, elas pertencem a Deus, nós somos apenas usufrutuários dessa matéria. Então, vamos entender a parábola. O amo ou proprietário, o grande dono de tudo, é Deus. No campo da matéria, nós somos apenas usufrutuários. Deus que é o criador e o proprietário disso tudo. O mordomo infiel somos nós, os homens. Os devedores, aqueles que um devia 100 trigo ou óleo, é o nosso próximo. São aqueles que podem estar por um momento de dificuldade, sofrem, ou que estão com problemas no campo material, né? E a propriedade agrícola é o mundo. Então, com esses papéis entendidos, fica mais fácil de nós compreendermos por que Jesus aprovou a conduta daquele mordomo. Então, o homem ou mordomo infiel é aquele que recebe dos bens de Deus, recebe os bens de Deus. Então, cada um de nós recebeu a sua casa, os seus bens, isso tudo que nós temos de material. Só que aquele mordomo que era infiel, ele se apoderou desses bens. Ele utilizava os bens de forma egoísta, somente para ele, como se fosse propriedade dele. E aí, então, diante desse proceder irregular, porque esses bens, e Jesus nos mostra isso, eles devem ser utilizados sempre para o bem de todos. Inclusive, pode ser feita a caridade com ele, na distribuição, dando para aqueles que não conseguem ou estão impossibilitados, por exemplo, do trabalho, ou que passam por necessidades. Não apenas o acesso, mas aquilo que também nos falta, né? Isso Jesus mostra em várias outras parábolas. Então, diante daquele proceder irregular, o Senhor se vê na possibilidade de demiti-lo do trabalho. E isso é a morte. Cada um de nós terá que devolver esses seus bens com a chegada da morte. E aí, então, aquele sábio mordomo, sabendo que nada poderia levar consigo daqueles bens materiais, porque eles não nos acompanham quando nós morremos, ele então, ainda com os bens em seu poder, para prevenir o seu futuro, começa a fazer amigos, a perdoar as dívidas, a fazer a caridade, mesmo com a chamada riqueza da iniquidade, porque essa parábola está falando apenas dos bens materiais, mas nós poderíamos falar das riquezas do espírito, das virtudes, como nós dissemos anteriormente. Então, ele abre mão desses bens em favor dos outros, em favor daqueles que estavam passando por necessidades. E aí consegue as suas amizades, consegue fazer amigos, conquistar amigos, e isso com certeza será importante, né? E alguns dos pensadores do cristianismo primitivo, eles interpretaram essa parábola como que lá no plano de lá, aquelas pessoas a quem nós praticamos a caridade ou fizemos o bem, diante de um juiz, poderá falar bem, poderá falar ao nosso favor. Então é importante que busquemos a prática da caridade. Não nos sintamos donos dos nossos bens materiais, somos apenas usufrutuários. E Deus, sim, é o grande dono de tudo isso, e nós devemos ter uma conduta fiel, ser caridosos para com o nosso próximo. Então essa seria uma interpretação que nos traz um entendimento como que Jesus apoiou
essa ação, essa conduta, e dessa forma fica muito mais claro. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.